Bom dia, chegamos a mais um fim de semana com o nosso Café com Deus. Toda semana você terá as nossas devocionais. Se você tem sido edificado com os nossos vídeos, compartilhe com um amigo, curte, comente e nos diga de onde você tem nos assistido. Isso é muito importante para nós. Nesse mundo virtual que vivemos, você sabe o que é fato ou o que é fake? Você consegue separar o falso do verdadeiro? Somos bombardeados de notícias de diversos assuntos, do outro lado do mundo até. Mas nem tudo é verdade, apesar de parecer tão real diante das imagens. Eu quero compartilhar com vocês um versículo que se encontra na carta de Judas. Judas, versículo 3. Diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em descrever-lhes acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O autor dessa epístola, dessa carta, é Judas, não aquele que tirou a sua própria vida, mas o irmão de Tiago, o irmão de Jesus. Ele não se intitula irmão de Jesus, ele não traz para si a atenção, mas ele se identifica como servo. Está no versículo 1 e 2. Os irmãos de Jesus só acreditaram na sua divindade após a sua ressurreição. E Judas ele escreve um alerta para a igreja de falsos mestres, falsos líderes. E como identificar o que é falso? Conhecendo bem, a fundo, o que é o verdadeiro. O propósito dessa carta é exortar, chamar a atenção dos cristãos a batalharem, dedicar diligentemente pela fé em Cristo Jesus. Há 3 palavras importantes que devemos observar: batalhar, diligentemente e entregue aos santos. Batalhar no sentido de agonizar, lutar. Judas ele reforça a ideia de que devemos nos esforçar porque vivemos uma batalha onde o evangelho é comercializado, distorcido, minado por falsos líderes, falsos ensinamentos e doutrinas. Diligentemente, cuidadoso, aplicado, dedicado, incansável, vigilante, trabalhador. Entregue aos santos. Se refere à palavra de Deus, às escrituras que foram entregues aos santos. Não existe outro evangelho, não existe outro ensinamento, não há outra doutrina. É a Bíblia, isso que é o verdadeiro. É ela que diz, e não o que os falsos mestres ensinam ou acrescentam ao texto. O que Judas escreve nessa carta é para abrir os nossos olhos para uma realidade que existe uma batalha espiritual. Não é uma batalha contra pessoas, mas contra Satanás, principados e potestades. As pessoas, principalmente a igreja, precisa parar de brigar entre si, se unir e incansavelmente orar contra as armadilhas de Satanás, lutar incansavelmente pelo evangelho de Cristo Jesus, pois não há novas revelações, não há nova visão, não existe um outro melhor de Deus para nós. O melhor de Deus para nós já existe, é Cristo Jesus. Não existe novas revelações, novas promessas, já foi dito. Já está escrito nas Escrituras. Leia a Bíblia. Deus usa pessoas para falar conosco. Mas se o que a pessoa diz não tiver base bíblica, peça a Deus misericórdia por sua vida e Ele fale com você. Há muitas pessoas falando em nome de Deus, falando Deus mandou dizer. E Deus não pediu para dizer nada. Peça a Deus discernimento, capacidade para você identificar o falso do verdadeiro. Há uma batalha onde Satanás tentará usar novas ideias para mudar as nossas mentes. Tentará no campo da mente, através dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, mudar os nossos valores e conduta, a tal marca da besta. Por exemplo, a mentira é um pecado, mas o diabo mostrará que uma mentirinha por uma boa causa não faz mal a ninguém. E isso já chegam para nós sobre as fake news. Por isso Judas ele alertou o povo sobre lutar diligentemente contra os falsos ensinamentos. Ele faz um chamado para a batalha. Esses falsos mestres não ensinavam ideias distorcidas às escondidas. Pelo contrário, eles ensinam as ideias distorcidas dentro das próprias igrejas. A Bíblia diz que há joio e trigo juntos, salvos e não salvos em todo lugar, inclusive dentro da comunidade dita cristã. Somente Deus sabe quem é a igreja verdadeira, a igreja invisível. Por isso que nós devemos batalhar diligentemente pela fé. Batalhar é diferente de julgar. Quem julga, quem separa o joio do trigo é Deus.
Como servos de Cristo Jesus, você deve policiar, avaliar tudo que ouve, lê e tudo aquilo que tem um padrão cristão. Você precisa ter uma atitude para que isso vai te ajudar a ter o discernimento quanto aos falsos ensinamentos, falsos valores e falsos mestres. E como identificar o falso? A resposta está no versículo 3 da carta de Judas. Mesmo que o mundo escolha libertinagem, escolha você e a sua família batalhar diligentemente pela fé em Cristo Jesus. Batalhar pela verdade até o último fôlego de vida. Deus abençoe você e até a próxima semana com Café com Deus.